Queridos, a Bíblia Sagrada leva a vida de um modo muito peculiar, muito a sério, muito a sério. É muito interessante porque nós vemos algumas formas de estar no mundo que muitas vezes acaba sendo uma banalização da vida, da seriedade do estar no mundo. Muitas vezes focando só na alegria, por exemplo, e tentando no desespero ignorar que a vida não se resume somente às alegrias. A Bíblia leva isso tudo que nós vivemos muito a sério. Em nenhum lugar nós vamos encontrar a seriedade com que a vida é tratada, além da Escritura Sagrada, do Deus que criou todas as coisas. E hoje pela manhã eu me lembrei, quando o Senhor está terminando o seu ministério, já nas palavras ditas, palavras de despedida, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, ele fala do Consolador que virá, para que eles não ficassem com medo, que ele estaria com eles através do Espírito Santo. E terminando essa fala, ele diz: essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E ele diz algo muito conhecido pela igreja: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E pensando nessa manhã, um grande esforço do coração humano por encontrar serenidade, paz, sossego na sua alma. E Jesus, depois que ele vem, cumpre o seu ministério, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, demonstrando que o reino de Deus tinha chegado através dele, ele está pronto para ir consumar a sua obra na cruz, e ele propõe isso, dizendo: olha, tenho dito tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E é em Cristo somente que há a possibilidade de paz nessa existência e nesse mundo. Não há um outro lugar em que a gente encontre de fato uma paz verdadeira, né? E ele mesmo falou: a minha paz eu não dou como o mundo dá. Então, isso tudo eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar, ou passam, dependendo da versão, por aflições, mas tem de bom ânimo. Não percam o bom ânimo. E ele justifica isso. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, queridos, em nenhum outro lugar também nós vamos encontrar uma promessa tão contundente e tão maravilhosa. E quando Jesus Cristo está dizendo: eu venci o mundo, é óbvio que ele está se referindo a tudo aquilo que desafia o ser humano, a tudo aquilo que o ser humano é incapaz de vencer. É a isso que ele está se referindo. Porque o ser humano, a humanidade, ela se cansa no esforço de vencer algumas coisas no mundo, na existência, e é incapaz disso. Toda tentativa, no final das contas, vai ser um atestado de que aquilo que para nós é espinhoso é invencível, através das nossas próprias forças. Então ele diz: eu venci o mundo. Eu venci tudo aquilo que impõe para vocês um desafio insuperável. E é uma promessa muito maravilhosa, porque se a gente começa a pensar nas coisas que enfrentamos no mundo e que demandam de nós e exigem de nós esforço para amenizarmos certas situações, ou mesmo a tentativa de superar, quando vem uma promessa como essa: olha, eu venci aquilo que vocês, ao longo da existência de vocês, querem vencer, querem superar e não conseguiram e nunca vão conseguir. Eu venci. Se a gente começa a pensar nessas questões, esses espinhos do mundo, a gente vai perceber que a promessa ela é gloriosa. Por exemplo, ele venceu
a ruptura entre nós e Deus, a grande quebra que acontecera lá no começo da história humana, que foi responsável por todos os espinhos que nos fisgam, que nos doem. Ele venceu isso. Ele venceu essa falta de sentido e significado que assola a humanidade e que se manifesta nas mais variadas formas. Ele venceu. Ele venceu o último inimigo do ser humano. O último inimigo no sentido de que é o último com o qual ele vai lutar, que é a morte, não é? E a gente sempre tem ela ali no horizonte, e tem uma hora que ela começa a mostrar mais contundentemente a sua realidade. E o homem começa a vencer, começa a lutar. Os pensadores mais negativistas, não é? Mais pessimistas, eles vão dizer que a vida é um constante lutar contra a morte. E você encontra isso na própria natureza, né? Uma forma muito pessimista de olhar para a vida, mas no final das contas, a vida vai se revelar essa guerra, essa batalha contra o morrer. E o ser humano vai então lançar mão de tudo o que ele pode. Cada vez mais nós temos instrumentos que a gente dá um golpe, espera ali, e a saúde vence, e nós vamos adiante, mas chega um momento que a morte diz: a vitória é minha. E nós caímos prostrados diante dela. Jesus falou: eu venci a morte, eu venci o mundo. Então, amados, nós estamos diante de uma promessa que é a mais gloriosa de todo o universo, que é a mais maravilhosa que pode penetrar no coração humano. E essa contundência do Evangelho, essa maravilha do Evangelho, é chamada de boa nova de grande alegria. Uma boa notícia, uma maravilhosa notícia. E é muito importante para nós, amados, quando nós percebemos que a nossa vida está sendo vivida à luz dessa promessa da palavra de Deus. A vitória total de Deus, do Senhor Jesus, sobre tudo aquilo que nos desafia no nosso existir. Hoje cedo a gente sempre se reúne ali com a Fátima, o Ebner e a Patrícia, e a oração do Ebner hoje estava dizendo na sua oração: Senhor, nós vivemos de um modo diferente. Foi a oração do Ebner, porque nós acreditamos na eternidade. Amém, amados? E isso é muita coisa, queridos. É muita coisa. Isso só é possível, só não é uma ilusão, porque Jesus Cristo venceu a morte. Amém? Então nós podemos dizer sim, dizer amém para essa oração do Ebner pela manhã. Nós vivemos de um modo diferente do mundo, porque nós cremos na eternidade. Ok, amados? E a carta de Paulo aos Efésios é como um hino, uma sinfonia muito contundente, de uma beleza indescritível, quando ele começa a falar da natureza desse evangelho, de como essas coisas se configuraram, se configuram e como elas vão se configurar, que é um propósito eterno de Deus, assim como ele, no seu propósito de criar todas as coisas, criou todas as coisas, mas a própria condução da vida, da existência, é um propósito dele. E ele, em seu poder, em sua majestade, na sua excelsitude, ele vai conduzindo todas as coisas segundo o seu propósito. Aliás, nessa carta mesmo, nós lemos que ele diz: aquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito. Não existe contingência para Deus. Existe um domínio total em todas as coisas. Ele é Deus sobre as contingências. Amém, amados? Porque ele é soberano. Pois bem, queridos, essa beleza da promessa do Evangelho, o Evangelho em si, a mensagem maravilhosa que é o Evangelho,
Isso deve mover a nossa vida, deve fundamentar a nossa vida, deve edificar a nossa vida, porque nós estamos vivendo no meio de uma existência que é uma espécie de mar que volta e meia tem as suas ondas muito poderosas e ameaçadoras, e nós, em Cristo Jesus, nós não temos uma religião que, quando o pior da vida se mostra, tudo parece não fazer sentido, inclusive a fé. Muito ao contrário, amados. Então, para isso, é muito importante nós edificarmos nossa vida na palavra de Deus. Ok, queridos? Pois bem, vamos seguindo então naquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Efésios, falando da igreja de Deus em todos os tempos. Nos versos 9 e 10, que foram tratados na semana passada, nós vimos que desde a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Deus começou um processo glorioso de reunir todas as coisas nos céus e na terra em Jesus Cristo. Reunir o quê? Reunir tudo aquilo que havia se quebrado, se fragmentado por causa do evento da queda. Ou seja, tudo aquilo que ganhara uma direção oposta à vontade original de Deus. Foi isso que a queda fez, grosso modo. Ela trouxe um desafio para a humanidade, uma consequência que foi nos seguintes termos: todas as coisas ganharam direções que iam num rumo oposto à vontade de Deus para tudo aquilo que Ele criou. Pois bem, o apóstolo Paulo está dizendo que desde a encarnação de Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, o Senhor começou a reunir, a convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Quando eu falo aqui de fragmentação, eu estou falando no sentido de cindir, ou seja, de separar em parte aquilo que antes era íntegro. Aqui eu estou me referindo, quando o Senhor criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, ele diz assim, o texto diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso que está traduzido aqui por muito bom, pode ser dito da seguinte forma: tudo era profundamente excelente. Tudo era extraordinariamente excelente. Agora, é óbvio, amados, que nós, quando experimentamos a vida, nós vamos concordar que algumas coisas são maravilhosas nesse mundo. Coisas simples, da nossa rotina. E nós vamos concordar com o Senhor dizendo, isso é muito bom. Lembro que na sexta-feira encontrei com Mateus e Beatriz, numa livraria no Plaza Shopping, e com as crianças e mais 2 convidados, né? E o Dudu e a Manu, com seus coleguinhas, né? Lá, papelaria para criança é tudo de bom, né? E ali, aquela energia toda, a gente conversando, eles conversando também, mas também de olho ali. E teve uma hora que eu falei com o Mateus, eu tenho muita saudade desse tempo com meus filhos, porque isso é muito bom, isso é maravilhoso, e é mesmo, amados. A infância, sabe, exuberante, o crescimento das crianças, isso é tudo muito maravilhoso. Uma das coisas que a gente não sabe muito nomear. Me diz aí em que termos é esse prazer, essa alegria que você diz, isso é muito bom. A gente não sabe muito nomear, a gente sabe viver essas coisas, mas a gente entende sim que muitas coisas no mundo que nós experimentamos é algo tremendamente excelente, muito bom. Agora, a gente vai também, na nossa experiência de vida, ter que concordar com o seguinte: tem coisas no mundo e na vida que eu não posso dizer, isso que aconteceu é muito bom. Na verdade, amados, senão estaríamos caminhando pelo caminho perigoso do masoquismo, de um deleite pelo sofrimento. Porque tem coisas que nós experimentamos que são horríveis, são muito difíceis, intoleráveis, insuportáveis. E por que isso aconteceu?
À luz da Escritura Sagrada, isso aconteceu por conta dessa fragmentação que a queda trouxe para a vida na humanidade. Agora, o que Paulo está aqui revelando, e a sua maravilhosa notícia é essa, que segundo o propósito de Deus, e ele revelou esse propósito, essa vontade dele, era reunir em Cristo, fazer convergir em Cristo todas as coisas que haviam se fragmentado. Então, queridos, agora, essa fragmentação causada pelo pecado pode ser descrita e sentida nos seguintes termos: tudo o que se fragmentou tornou a vida humana espinhosa. Aqui nós não estamos lidando, amados, com uma teoria teológica, muito menos filosófica. Nós estamos falando de algo que nós experimentamos em carne e osso, com a nossa alma. Tudo o que se fragmentou por conta do pecado contra Deus tornou essa vida humana muito espinhosa em alguns aspectos, obviamente, porque a gente, pela bondade de Deus, a gente sabe olhar para o mundo e dizer o seguinte: apesar do pecado, como Deus é bom e misericordioso e bondoso. Vamos juntar todas as agressões, todas as ofensas que são cometidas durante uma hora no mundo contra o Deus Santo. Ele não está sacudindo o globo terrestre o tempo todo com terremotos, não é verdade, amados? Ele é bom. Ele mantém o curso, mantém serenidade, mantém todas as coisas. Mas o fato é que tudo que se fragmentou com a queda tornou a vida humana espinhosa em alguns momentos. E quando você vai enfrentar algumas situações, você é ferido na sua alma, você sofre. E a gente pode pensar aqui nessa fragmentação dos aspectos mais importantes. E o primeiro deles é o rompimento da comunhão entre Deus e o ser humano. Essa foi a primeira fragmentação, a primeira cisão, o primeiro rompimento que veio para a humanidade como resultado da queda humana. Não tiremos da nossa mente que o apóstolo Paulo está dizendo que o propósito de Deus revelado é que em Cristo ele reúne todas as coisas, coloca debaixo da sua autoridade. Ele traz de novo para o lugar. E como é maravilhoso isso, amados, porque a primeira cisão, a primeira fragmentação foi entre Deus e o ser humano, por conta da queda. E essa ruptura, essa fragmentação, essa cisão, é algo tão grave que leva o nome de morte. Porque o homem, destituído da comunhão com Deus, ele está no estado espiritual de morte. Lhe falta algo que não tem preço. É insuperável. Então, a primeira cisão foi o rompimento da comunhão entre Deus e o ser humano. E seguindo, uma outra fragmentação se deu no próprio ser humano e se deu em si mesmo. Ele é cindido, ele é dividido nele mesmo. E ali, quando a gente começa a ler o relato da queda, a gente começa a perceber o primeiro estranhamento. Ele já não se acha inteiro, tem alguma coisa estranha. E a gente sabe disso, amados. Às vezes, para dar conta da vida, a gente tem que buscar um psicoterapeuta, para nos entendermos um pouco. Isso não é de hoje, amados. O apóstolo Paulo mesmo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz, falando da questão da inclinação para o pecado, ele usa uma expressão muito interessante, que ele diz: eu nem mesmo me entendo, não consigo entender. E realmente, amados, por conta do pecado, houve uma cisão dentro de nós mesmos, e que nós, às vezes, temos que lutar para nos compreender. E, obviamente, nós estamos em 2025, depois de Cristo.
Agora olha para trás, quanto tempo dessa queda, o que significa dizer que esses sintomas dessa cisão vão se agravando. E você tem uma humanidade muito confusa em si mesma. E às vezes isso ganha ares psicopatológicos, tornam-se patologias, amados. Tudo isso por conta da fragmentação do homem em si mesmo, por conta da queda. Mas não é só isso. O ser humano e o seu semelhante. Aí também houve uma cisão, que desde lá do comecinho já há um estranhamento, não é mais uma parceria, vira uma competição, e o clímax dessa cisão entre um ser humano e outro é, por exemplo, um assassinato. Que é muito interessante, amados, que a primeira família já experimentou o preço dessa cisão entre um ser humano e outro, por conta do pecado. Porque ali mesmo naquela família, ela teve que lidar com o assassinato. Um irmão matou um outro irmão. Caim matou Abel. E a gente está lidando o tempo todo com isso, amados. Na verdade, o tempo todo a gente está vendo essa violência, esse ataque, e às vezes vai ganhando gravidade, e a gente vive num mundo de muita violência. Por que isso, amados? Porque o ser humano se fragmentou. Primeiro na sua comunhão com Deus, depois nele mesmo, e também entre um ser humano e outro. Mas não para aí. O ser humano e a natureza. Também houve uma fragmentação, uma ruptura. E a natureza para de operar em favor desse ser humano. E a gente vê isso o tempo todo, amados. O que são nossas enfermidades, por exemplo? Todo esse processo, toda essa estrutura natural foi criada com perfeição. Deus disse que tudo era muito bom. Ok, amados? Mas com a queda, com a cisão, com a fragmentação, essa natureza passa a não colaborar mais. Há um embate. E aí o ser humano tem que inventar instrumentos para se defender da própria natureza. E às vezes na sua própria natureza, no seu corpo. Mas não somente aí. Não é? Então, amados, a vida que fora criada para atingir a plenitude da realização, neste sentido, tornou-se impossível, por conta do quanto ela se fragmentou. E a vida é possível somente, amados, por conta da graça e do amor de Deus, que por sua bondade, apesar dessa ruptura e do pecado, Ele continua dando sol, inclusive, sobre os injustos também, porque Ele é bom e maravilhoso, amados. Mas após o pecado, a vida não consegue mais atingir o seu clímax, sua plenitude, pois isso só é possível em Deus. E aí, queridos, que essa notícia do apóstolo Paulo ganha ares maravilhosos. O propósito de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios que Deus revelou o seu propósito de reunir todas as coisas nos céus e sobre a terra, trazendo para o seu devido lugar, colocar todas as coisas juntas em um princípio unificador, e esse princípio é Ele mesmo, Deus, na pessoa de Cristo. Ok, amados? Então o que nós temos aqui, queridos? A gente tem a notícia de que o mundo que nós vivemos, no qual nós experimentamos as coisas mais maravilhosas, mas também no qual nós choramos muito, sofremos muito, esse mundo está sendo reunido em todas as suas partes, em tudo aquilo que Deus criou e que disse que era muito bom, voltando ao lugar que era. Amados, ou isso é uma grande ilusão, e se é, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, porque é a grande esperança da humanidade na sua finitude, então ele diz, então comamos e bebamos, amanhã morreremos. Se a nossa esperança, então, para esse Cristo é uma religiosidade que dá conta só dessa vida aqui, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Por que ele diz, somos os mais infelizes? Porque temos uma palavra que promete algo tão maravilhoso e a gente reduz a esse mundo aqui somente.
Então, amados, verso 9 do capítulo 1, ele nos revelou, a realidade está aqui, a verdade está aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então nós temos aqui, isso foi tratado na semana passada, amados. Hoje eu queria falar dos versos 13 e 14, que vão nos mostrar uma realidade presente dessa reunião de todas as coisas em Cristo Jesus e uma esperança futura. E é essa a realidade que nós estamos vivendo. Então vamos ao texto. Verso 13 diz assim: nele também, eu amo essa parte das Escrituras, amados, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto aqui, amados, está falando da realidade da conversão. Está falando no processo em que se deu essa conversão. E prestem atenção no que eu quero chamar aqui nesse momento. A gente dizer, olha, o mundo, a gente sabe como ele é, a gente não precisa teorizar muito, a gente não precisa explanar muito, basta experimentar a vida e você vai ver que tem algo que é muito difícil no meio do mundo, que nos desafia muito no meio do mundo. Muitas coisas que promovem dores e tudo mais, apesar do mundo naquilo que foi preservado na sua beleza por conta da vontade de Deus. Agora, se eu venho com as Escrituras e digo o seguinte, olha, o propósito de Deus é reunir todas as coisas que foram quebradas e espalhadas na direção oposta da sua vontade, fazer com que tudo volte ao lugar que era, a ser como era antes, de modo que Deus continue dizendo, tudo é muito bom, tudo é muito excelente. Há outras teorias que dizem coisas tão maravilhosas quanto, não é verdade, amados? Agora, entre dizer e ser verdade, há uma distância, ok, queridos? O que o Evangelho promete é algo muito maravilhoso. Um escritor português chamado Saramago, uma vez ele traçou uma crítica à igreja. Ele estava falando mais especificamente à Igreja Católica, mas ele também, como um ateu, ele estava falando contra o cristianismo. E ele diz numa entrevista o seguinte: a igreja vende, oferece, promove uma esperança, não se sabe em quê. Por que é importante o que Paulo está dizendo aqui nos versos 13 e 14? Sabe por quê, amados? A realidade da conversão é para o convertido a maior prova de que o eterno propósito de Deus, de reunir todas as coisas em Cristo Jesus, já está em curso. É uma realidade presente. Ok, amados? Preste atenção aqui no que eu estou te dizendo. O fato de você ser um homem convertido, o fato de você ser uma mulher convertida, é uma prova contundente de que realmente Deus, em Cristo Jesus, está reunindo de novo todas as coisas. Antes de Cristo, antes do encontro com Cristo, antes da obra de Cristo, o que nós tínhamos era inimizade contra Deus. Hoje nós encontramos uma amizade, um amor, que Ele nos atraiu. E nenhum de nós pode dizer assim, olha que grande pessoa eu sou, de forma nenhuma. Isso não vem de nós, ele diz nessa carta, é dom de Deus, ok, amados? Então, queridos, a realidade da conversão é para o convertido a maior
prova de que o eterno propósito de Deus de reunir em Cristo todas as coisas que haviam sido separadas, estragadas, fragmentadas por conta do pecado, já começou a acontecer. É uma realidade presente. Os versos 13 e 14 mostram para a gente, inclusive, a etapa dessa conversão, e aqui quero chamar a atenção para o seguinte, amados, chama a atenção para como Deus realiza esse seu propósito, ok? Importante nós pensarmos o seguinte, a carta de Paulo aos Efésios começa a falar de algo de antes da eternidade, não é verdade? Então, ele exige muito de nós, nos chama para olhar antes da fundação do mundo, e só temos como olhar a partir da revelação de Deus, mas ele chama para algo muito metafísico, muito transcendente, muito sublime, muito superior a algo eterno. E ele diz que Deus nos salvou, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha aí, amados. Antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo de haver queda, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. É a verdade estampada de Efésios. E se a gente acolhe a palavra de Deus, a gente tem que dizer isso aí, traz muitas questões para mim, mas eu não posso dizer isso não é verdade. Ok, amados? Mas ele está chamando a nossa atenção no começo dessa carta para algo muito transcendente, muito belo, muito sublime, que a gente lê com muito cuidado e aquece o nosso coração. Mas aqui nos versos 13 e 14, ele nos coloca com o pé no chão, porque ele está nos mostrando o seguinte: aquilo que ele escolheu antes da fundação do mundo, vocês experimentam no tempo histórico de vocês. Ou seja, por que o Senhor volta e meia diz, vocês são as minhas testemunhas, como Deus e Salvador? Ok, amados? Então, olha o que ele está dizendo, do verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, é muito interessante essa construção aqui do apóstolo Paulo, que ele volta a dizer, perdoe-me repetir isso aqui, mas ele está nos chamando a atenção primeiro para a eternidade, antes da criação de todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa, na eternidade de Deus, nele mesmo, Deus que sempre foi, sempre existiu. E agora, é como se ele dissesse assim, mas isso não é solto, não é uma coisa metafísica vazia, que não tem a ver com vocês, tem a ver com a vida de vocês. Verso 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso 14. Vamos ficar no verso 13, amados, por enquanto. Pois bem, amados, o que ele está colocando aqui é esse processo pelo qual esse Deus eterno, todo-poderoso, maravilhoso, tão poderoso, capaz de criar tudo o que ele criou e manter tudo o que ele criou e mantém. E no seu propósito, nos escolheu, antes da fundação do mundo, a criação de tudo. E ele realiza isso, não num lugar teórico, mas na nossa vida em carne e osso. Perdoe-me aqui insistir nisso, queridos. Porque é na vivência de cada um de nós, na vivência de cada um dos Efésios, na vivência de cada um da Igreja de Cristo, de todos os tempos, de todos os lugares, amados, que isso aqui acontece. Como nós nos convertemos. Nele também vocês. Agora é a nossa história, amados. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da verdade. Pois bem, vamos olhar um pouquinho assim por parte, isso aqui que o apóstolo Paulo está apresentando como um maravilhoso processo da execução do plano eterno de Deus, amados, para nós. Ouvir a palavra da verdade. Não é o que ele diz? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Queridos, o ser humano, ao longo de sua existência, sempre procurou atingir o conhecimento acerca da verdade. Sempre se esforçou na busca de explicações sobre a realidade que o cerca. Esse sempre foi um esforço do ser humano. Quando a gente vai estudar a história do pensamento humano, a gente encontra, salta aos olhos o grande esforço dos pensadores
buscando explicações que dessem conta dessa realidade que nos cerca. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, o ser humano sempre buscou a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo, amados, que nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade. Pois bem, amados, essa busca acontece desde que o mundo caiu e perdeu o entendimento, teve a sua compreensão atingida, sua comunhão com Deus. E a palavra de Deus é a revelação dessa verdade. Primeiro, acerca do Deus que é, o Deus vivo. E porque Ele é Deus, o Deus que é, criou todas as coisas. Então nós temos o quê? A verdade acerca do porquê tudo existe. Porque esse Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas. E o homem vive aí buscando compreender essa verdade. Ele, conhecedor e dominador de todas, muitas ciências, ele ainda não encontra essa verdade última, o que é chamado essa verdade metafísica, o que está para além do físico, o que está para além do material, e acontece que o homem sempre se esforçou para compreender essa existência e essas coisas que o cercam. E é interessante, amados, que você vai ver isso nos pensadores, no homem comum, de certo modo, nos governantes, no homem da ciência. E eu me lembrei nessa manhã de um homem que cumpriu um papel muito importante na vida do nosso Redentor e que estava lá. Chegou um momento em que, segundo os propósitos de Deus, a sua vida converge para ter um encontro com Cristo Jesus, só que para julgá-lo. Estou falando de Pilatos, um homem com autoridade, com poder. Ele poderia soltar Jesus, se ele quisesse, ok? E é interessante que nesse encontro de Pilatos com Jesus, no capítulo 18 de João, verso 37, diz o seguinte: Pilatos perguntou, então, você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Talvez aqui Jesus estivesse dizendo, veja lá o que você está falando. Você está para condenar um rei. Muito interessante isso aqui, amados. Mas não é o ponto aqui desse sermão. Você está dizendo, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Aí ele continua, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Olha essa pergunta, nesse lugar, nesse momento crucial, e ele ali diante daquele que é a verdade, foi incapaz de discerni-la. Então, amados, é algo muito maravilhoso quando o apóstolo Paulo está dizendo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, tendo nele também crido, não se deu conosco, amados, como se deu com Pilatos. Pilatos estava diante de Jesus encarnado, diante de Jesus em carne e osso, conhecia sua história, seus feitos, sua fama, só que ele estava impedido, impossibilitado de compreender quem estava ali diante dele. Porque se ele tivesse compreendido, ele teria dito, ele teria antecipado, tu és o rei do universo. E como diz a palavra de Deus, se tivesse reconhecido, não teriam matado. Mas ele não compreende. E ele continuou buscando. Ele estava diante de um rabi. Ele sabia da fama de Jesus. E ele pergunta de um modo meio cínico, mas não podemos negar que está ali, talvez um homem dizendo, tanto tempo eu procuro a verdade, o que é a verdade? E ele vira as costas e sai. A graça de Deus na sua vida fez com que quando você deu de cara
com esse Cristo Jesus, através das Escrituras, você o reconheceu e você creu. Amém, amados? Então, o primeiro passo nessa estratégia de Deus é ouvir a palavra da verdade. A palavra da verdade não é só a palavra da verdade acerca do mundo, da existência. A palavra da verdade é o Evangelho que nos salva, ok, amados? E isso é maravilhoso. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, olha a explicação aqui dele, amados. Olha o que Paulo está dizendo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, que palavra da verdade é essa? O Evangelho que salva vocês. É interessante pensar, amados, que à medida que as Escrituras vão revelando a verdade acerca do mundo e da vida no mundo, tudo isso pode se revelar como uma terrível notícia, na verdade. Por exemplo, a palavra de Deus revela a verdade acerca do mundo, que o mundo foi criado por Deus, tudo bem, beleza. Tinha que ser, porque realmente é tudo muito maravilhoso. E até a pessoa distante de Deus vai dizer, se algo criou, é algo muito poderoso. Mas as Escrituras não param aí. Elas vão dizendo, vão revelando que houve algo muito sério entre esse Criador e a sua criatura. O homem pecou contra o seu Criador e fez com que a vida se constituísse naquilo que nós experimentamos. Se a Bíblia parasse aí, amados, ela seria somente uma grande má notícia. Porém, amados, na medida em que essa verdade acerca do desagradável é colocada, emerge também ali a maravilhosa boa nova de grande alegria. E isso desde o princípio das Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Ou seja, essas duas coisas brotam juntas. As Escrituras Sagradas revelam a verdade acerca do mundo, da existência. Revelam também o que houve de errado, por que o mundo é assim. E o ateu vai dizer assim, eu não acredito nesse Deus, porque olha o mal aí existindo, não pode haver um Deus. A Escritura vem dizendo, olha, o mal existe por conta do pecado, por conta dessa gravidade que houve entre a criatura e o seu Criador. Mas volto a dizer, se ela parasse aí, a Bíblia seria só um lugar para a gente chorar, amados. Para a gente dizer, realmente, comamos e bebamos, amanhã morreremos. A vida é só isso aqui, mas não é assim. À medida que ela vai revelando a realidade da vida, do mundo, o seu lado luz e o seu lado sombra, o seu lado luz e o seu lado escuro, ela vai revelando também, vai emergindo a grande notícia de boa alegria. E isso desde o livro de Gênesis, amados. Então ele prossegue aqui. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, ele prossegue dizendo o seguinte, tendo nele também crido. Olha aí, ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação e creram. Olha aí a estratégia de Deus sendo revelada aqui, amados. E aí eu vou lá para Romanos, que diz assim, lá no capítulo 10, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. O Evangelho, amados. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí Paulo conclui, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha aí o método do Senhor Deus. Não tenho tempo para isso, amados, mas isso se coaduna muito com a coerência de tudo que aconteceu. A gente pode perguntar, mas por que a fé vem pelo ouvir? Por que a salvação vem pelo ouvir e crer? É só a gente perguntar assim, por que o mundo quebrou? Porque deixou de crer na palavra de Deus. Lá no começo da história humana tinha uma palavra de Deus, de como o ser humano tinha que viver, segundo o propósito do Criador, óbvio, direito de criação,
Eu digo, como é que vocês não são autocriados? Vocês não sabem o que é a vida. Eu sei, eu criei. E aqui está o modo como vocês vão andar. E o que o homem faz? Debaixo da tentação, ele nega isso. Essa autoridade divina, essa soberania divina. E o que acontece? O pior. É a vida que a gente enfrenta com seus espinhos. Então, amados, olha o propósito de Deus trazendo na mesma coerência. A salvação é pela fé. Pela fé em quem? Nele e na sua palavra. Então Paulo diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E ele está dizendo lá, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. E o que aconteceu agora? O selo divino. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Olha aí, amados, a beleza de tudo isso que o apóstolo Paulo está aqui nos apresentando. Primeiro, Deus na eternidade. Ele não cria nada catando lá aquelas folhas com seus projetos de criação e perdendo um pouco. Não, tudo é muito bem desenhado. Isaías vai perguntar, inclusive de um modo maravilhoso, quem deu esse conhecimento a ele? No seu propósito de criar todas as coisas, de coordenar todas as coisas, e por um mistério inatingível, existe a realidade de uma queda, mas ele é soberano sobre essa queda, ele é soberano sobre o pecado, e o seu amor é maior do que o pecado. Pois bem, ele diz, olha, isso lá na eternidade, mas agora na história, enquanto vocês estão vivendo, o que aconteceu com vocês? Vocês cresceram, estudaram, foram para o colégio, foram para a faculdade, desenvolveram uma profissão, mas no meio disso tudo aconteceu uma coisa também. Vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Não foi só a tabuada que vocês conheceram, que vocês descobriram, e aprenderam a somar, a dividir, a multiplicar. No meio da vivência de vocês, da história de vocês, por um decreto do Altíssimo, vocês conheceram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E uma vez que vocês creram, aí ele cumpre a outra etapa, a outra fase do propósito dele. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, eu vi aqui que o meu relógio já me traiu. Não sou eu que estou me alongando, não. O relógio aqui que está correndo demais. Tá? Mas eu não posso terminar sem dizer pelo menos o que isso, em linhas gerais, significa. Esse propósito de Deus desde a eternidade se cumpre na história de cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós. Você com a sua digital. Você como ser único na sua história, assim como você pegou a tabuadinha, sabe, e começou a aprender a somar 2 com 2, são 4. Na sua história pessoal, o evangelho chegou na sua vida e de algum modo ele foi proclamado, ele foi pregado. E você creu. E quando você creu, você foi selado pelo Espírito Santo. Olha, o Deus da eternidade. O Deus da eternidade. Agora te selou. Por conta da fé. O que isso significa, em linhas gerais, por causa do tempo que infelizmente já se foi? Na antiguidade, amados, um selo, ele não era impresso, como nós temos hoje os selos. Ele era atado a um objeto, ou então a um documento, e ele tinha alguns objetivos. Preste atenção nisso. Garantir a autenticidade de um documento ou de um objeto. Marcar a propriedade, isso era muito forte na antiguidade. Esse objeto pertence à pessoa que é dona desse selo. Então, garantir a autenticidade, marcar a propriedade e proteger contra violação e dano. Olha aí, amados. No sentido amplo, é a isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Quando nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós fomos autenticados
como cristãos autênticos, como filhos de Deus autênticos. Lembram-se que lá no começo ele fala da adoção de filhos. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e somos de fato filhos autênticos de Deus. E também esse selo do Espírito Santo nos marca como propriedade de Deus, herança de Deus. E o que é maravilhoso também, nos protege contra a violação e dano do mundo, de nós mesmos e de Satanás. Isso aí não é uma realidade experimentada por nós, amados. Quanta coisa danosa há no mundo, já teria destruído tudo. A sua fé não duraria uma semana, se não fosse o selo de Deus na sua vida, te protegendo de violação e dano. As astúcias de Satanás, que você já enfrentou, os laços dissimulados, já não teriam destruído, violado. E a sua própria fraqueza teria levado você para onde? Para onde você chegou? Para o seu crescimento? De modo nenhum. E isso só não acontece porque você está selado com o Espírito Santo da promessa. Amém, amados? Eu fico pensando no seguinte, amados, o tamanho dessa garantia da nossa fé. Por isso, amados, que é um reducionismo tentar viver o Evangelho apenas em emoções vividas em hora marcada, me refiro a cultos. O quanto me arrepiou, eu saio dizendo, é muito mais que isso, amados. Isso é para ser vivido na hora que enfrentamos as piores coisas da vida. Nós estamos selados pelo Espírito Santo e nada deste mundo pode, de fato, nos violar naquilo que é a vontade de Deus. Isso não é maravilhoso, amados? Recuperemos isso com a força da nossa alma, sabe? Paremos, vamos degustar essa verdade. Outro assunto que saiu na reunião antes do culto aqui, hoje de manhã, com Ebner, Patrícia e Fátima, foi sempre que nós voltamos a ler os mesmos livros que já lemos. Eu não sei quem foi que falou lá, os três, só tem santo lá naquela sala orando, né? E alguém falou assim, é delicioso, não é verdade, quando a gente volta do começo e começa a ler de novo. Porque é maravilhoso degustar tudo isso, amados. É a palavra do Deus que não pode mentir, não há variação ou sombra de mudança nele. Ele hoje não te ama menos do que te amou desde a eternidade, amados. E essas garantias são poderosas para a nossa vida quando a gente enfrenta a fragilidade da vida, o lado ruim da vida, o lado feio da vida, amados. E toda a esperança que temos é só em Jesus Cristo, nosso Salvador. O selo divino, amados, é a garantia de nosso destino eterno, que redundará em glória. Ele diz no verso 14, esse Espírito Santo com o qual você foi selado, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Propriedade de quem, amados? Do Deus eterno. Amém, amados? Nós temos um dono. A gente ama cantar, eu sou teu, mas a gente vive com essa certeza no coração. Porque se a gente viver, amados, a qualidade da nossa vida vai saltar. Amém? Então, o selo divino é a garantia de nosso destino eterno. E esse destino eterno vai redundar em glória para Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Como eu gostaria de ter mais um tempinho, amados. Mas eu digo o seguinte, para entender essa doutrina que o apóstolo Paulo está colocando aqui no verso 14, é vital para que essa doutrina seja compreendida. É vital entender que o penhor é a primeira parte do pagamento total. É isso que ele está se referindo. E esse penhor, essa parte já paga, é a garantia de que se seguirá o restante. Toda a glória que ele prometeu em Cristo virá para você, porque você já tem a primeira parte, que é o Espírito Santo. Amém, amados? Então, querido, eu fico pensando o seguinte, o que isso pode trazer para a nossa vida de esperança de fato?
Eu estou lidando com homens e mulheres, e uma das coisas assim que eu amo ver aqui na igreja, não é para vocês saírem daqui soberbos, pelo amor de Deus, pecando, tá? Que eu vou dizer. Mas eu vejo aqui pessoas muito maduras, sóbrias, e que levam a vida de verdade, sabe? Com seriedade. Não são pessoas fúteis, sabe? Eu vejo essa marca, sabe? Nos irmãos aqui. Eu sei que eu estou pregando para pessoas assim, que levam a vida a sério. E levando essa vida a sério, amados, quando nós olhamos o grave daquilo que experimentamos, mas olhamos para a promessa do nosso Salvador, do nosso Deus, amados, sendo pessoas sérias e comprometidas com Ele, amados, que a gente viva de fato fazendo todo o esforço, porque há que se ter um esforço, queridos. Há uma força ainda por conta do inimigo cambaleante que aí está enfrentando, lutando contra a igreja, e que às vezes quer tirar isso do nosso coração. Será que você nunca teve, olhando as Escrituras, um sentimento, um pensamento passando por você? Será mesmo? Será que é isso mesmo? Amados, é de fundamental importância que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, para que a gente tenha essas verdades como estaca da nossa alma. E a gente vive num mundo muito ansiogênico, que o tempo todo está nos desafiando, e um tempo muito difícil, que a gente fica às vezes pensando em nós mesmos: será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta daquilo? Será que eu vou dar conta de família, de casamento, de filhos, de trabalho? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta da vida? Vai dar conta. Porque você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. A sua vida, no final das contas, ela vai redundar em glória para Deus. Ok, amados? Opa! José hoje trouxe então aqui uma palavra assim, de encorajamento, de dizer: não, a sua vida é para a glória de Deus. Será que ele não está replicando aí essa mensagem da positividade que anda muito por aí em voga, que só vai ser isso e aquilo? Não é isso que eu estou dizendo. Ainda que você enfrente uma noite muito escura, no final a sua vida vai ser para a glória de Deus. Amém, amados? O Salmo 73 diz assim, no versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me deleite na terra. Ainda que minha carne e meu coração se desfaleçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração. Amém? E a minha herança para sempre. O que significa dizer o seguinte, que essa palavra aqui não é de uma positividade barata que vende-se por aí, sabe? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que vai marcar a sua vida para a eternidade não são as lutas temporais, os desafios temporais. O que vai marcar sua vida para a eternidade é a glória de Deus realizada em você. Amém, amados? Ah, mas alguém pode dizer, isso é no sentido religioso, José. O que é isso? O que é isso? Jó diz assim, no capítulo 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus.
a gente enfrenta, estou concluindo, amados, a gente enfrenta muitos desafios para no final enfrentar, às vezes, ou certamente, o insuperável, que é a morte. Mas até lá, muitos desafios, grandes, enormes, mais ou menos, são enfrentados. E aqui a palavra de Deus está dizendo, no livro de Jó, que realmente vai chegar uma hora que esse inimigo superou. Mas olha o que ele está dizendo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele. Ele está falando da ressurreição, amados. Em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Então, o que ele está dizendo aqui, amados? Que essa fé em Deus não é algo só para a espiritualidade, para a religiosidade. Ele está falando aqui de uma experiência de Deus em carne e osso na eternidade. O que, amados? O que eu quero dizer com isso? Pare de colocar a eternidade como algo distante, etéreo, somente espiritual. É você em carne e osso que vai experimentar isso. Amém, amados? Depois de você ter enfrentado o último inimigo, salvo aquela geração que não passará por esse último inimigo, a morte. Ah, José, eu gostaria tanto de estar nessa geração. Então vamos orar, amados. Vamos pedir, ora vem, Senhor. Ora vem, ora vem. Mas ainda que você enfrente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nele também, na história vivencial de vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Vocês são invioláveis. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos ficar de pé, amados.